Você é multidisciplinar, muito, muito bom. Fico feliz. A gravação se iniciou, vou começar a apresentação. Sim, aí quando eu começar... Tá ok, Wilton, depois eu vejo, eu anoto aí seu telefone. Quando eu começar a transmitir a apresentação, aí eu vou ficar sem conseguir ver o chat, entendeu? Como a gente está aqui em 25 pessoas, dá para vocês interromperem qualquer coisa e falarem, porque eu não vou ver o chat, mas eventualmente eu dou uma paradinha para dar uma olhada no chat, sei lá, a cada 10, 15 minutos, mas eu vou, no momento, ficar sem ver o chat. Bom, então, esse mini curso, né, eu não chamo de oficina, porque a gente não tá, infelizmente, não vai colocar a mão na massa. O legal seria que se ele fosse presencial, mas tempos de pandemia é assim mesmo. Então, o nome dele é Primeiros Passos com Sensores, porque a ideia é ver a noção básica mesmo de sensor. A maioria que me conhece, né, eu sou a professora Aline Alves Santos, sou engenheira eletricista, formada pela UFES. Opa, pode falar. Alguém quer falar? Bom, então vou prosseguir. Sou engenheira eletricista com habilitação em eletrônica, me formei na UFES, fiz mestrado e doutorado na área de telecomunicações na Universidade Federal de Campina Grande e estou prestes a completar agora em janeiro 10 anos de Instituto Federal de Sergipe. Então vamos lá, né? O que são sensores, né? Eu não fiz uma pesquisa muito ampla sobre o que é sensores. Na verdade, para construir essa apresentação, eu usei um livrozinho bem didático, que é da série Make. Eu esqueci agora a editora, e o nome do livro é Primeiro Passos com Sensores, por isso que eu botei o nome do mini curso. E aí ele foi bem direto lá em dizer o que é sensor, né? Ele colocou o seguinte: sensores são componentes eletrônicos que funcionam como dispositivos de entrada. A definição que ele colocou. É uma definição bem aberta, bem genérica, porque nem todo dispositivo de entrada ele é um sensor, mas os sensores funcionam como dispositivos de entrada. O que é que os sensores fazem, né? Eles vão transformar uma informação acerca de alguma grandeza física em informação elétrica para que a gente possa utilizar nos circuitos eletrônicos. Na verdade, isso falando estritamente, pensando na área de eletrônica, né? Porque a gente tem sensores pelos nossos corpos, né? Tem as células olfativas, a nossa pele, tudo isso são sensores. Eles transformam informação de grandeza física em impulsos elétricos que a gente reconhece, né? Os nossos olhos são sensores. Então, na verdade, os sensores em geral, não se restringindo a apenas um componente eletrônico, os sensores são elementos que transformam a informação acerca de uma grandeza física em outra. No caso dos sensores eletrônicos, eles transformam grandezas físicas que você queira obter informação sobre elas em grandeza elétrica que pode ser trabalhada e desenvolvida num circuito eletrônico. Né? E por isso eles servem de dispositivo de entrada, porque eles vão alimentar um processador, um microcontrolador com informações para que sejam tomadas decisões a respeito dessas informações. Ou decisões, ou simplesmente armazenar essa informação. E aí, dentro do contexto geral, né, do tema da SNCT desse ano, que é a inteligência artificial, ela também vai precisar de sensores, né, ou não, né, ela pode já trabalhar com os dados já pronto no meio digital, mas em algum momento esses dados tiveram que se transformar em digital. Então, para se tomar qualquer decisão, você precisa de informação, e para obter informação, a gente vai precisar usar os sensores. Então, dispositivos inteligentes precisam de sensores para poder tomar decisões.
E aí, como é que eu planejei esse mini curso? Eu planejei mostrar para vocês 4 pequenos projetos. Eu vou usar o Tinkercad, que é um simulador de circuitos elétricos, e ele também faz modelagem 3D, mas eu sempre usei mais para circuito, que ele simula componentes eletrônicos e ele simula o Arduino também. Como a grande maioria que eu olhei antes é composta por alunos daqui do Campo Socorro, todo mundo já está meio que cansado de saber, né, sobre o Arduino, então, sim, vou usar o Arduino. E, então, eu preparei 4 projetos básicos para mostrar para vocês. Então, os sensores que a gente vai estudar hoje são apenas 3. O LDR, que é o fotorresistor, um simples botão interruptor, e a gente vai usar, eu vou falar também sobre o sensor de temperatura. Então, vou mostrar 4 projetinhos com esses sensores. Que é o primeiro, eu vou falar do fotorresistor para medição de luz. E o primeiro é o mais simples de todo. Eu coloquei em escala de complexidade. Então, o primeiro é o mais simples, tanto que o primeiro sequer usa Arduino. É um circuito bem básico, que dá para você ver o sensoriamento através do sensoriamento da intensidade luminosa com um circuito que não usa sequer Arduino. Então, vocês vão ver que é um circuito bem simples. Então, vamos lá. A ideia é que eu mostre para vocês e explique esses 4 projetos. Então, vamos lá. Aí, antes de entrar no projeto 1, alguns conceitos eu preciso trabalhar com vocês. E o conceito principal é o conceito de analógico versus digital. Por quê? Porque a maioria das grandezas físicas, elas são analógicas. E o que eu quero dizer com analógico? Às vezes as pessoas no senso comum, como essas 2 palavras caíram no senso comum, pessoas que nunca estudaram eletrônica e nunca estudaram computação ouvem falar e falam e repetem, ele é velho, ele é analógico. As pessoas acabaram colocando analógico no sentido de lento e velho e antigo, e as pessoas costumam associar digital a novo, rápido, veloz. Pelo menos sempre quando eu dava aula de circuitos digitais, faz muito tempo que eu não dou aula de circuitos digitais, eu sempre começava com essa pergunta: o que é analógico, o que é digital? E aí os meus alunos iam tentando explicar, e eu ia escrevendo as ideias dele, e eu lembro que isso era bem claro. Normalmente as pessoas associavam analógico com coisa velha, com coisa antiga, com coisa lenta, digital com coisa nova, com coisa rápida, com coisa veloz, mas o sentido certo não é esse. Isso é um reflexo do que as pessoas viram acontecer com as coisas que eram ditas analógicas e com as coisas que eram ditas digitais. Mas no sentido estrito, analógico significa uma informação, um sinal que ele é contínuo, que ele não pula de degraus, ele tem valores contínuos, como, por exemplo, a temperatura. Você pode ter meio grau, 1,5 grau, 2 graus, 3 graus, 3,5 graus, 3,8 graus, 37,5 graus. Então, são valores contínuos, existem infinitos valores. Já quando a gente fala que uma grandeza ela é digital, ela é quantizada, ela tem níveis. Então, exemplo de grandeza digital. Vamos lá. Os degraus de uma escada. Você não tem como subir meio degrau. Ou você sobe 1, ou 2, ou 3. Você não tem como subir meio degrau. Quantidade de grãos de areia. Numa bacia de areia de praia. Quantidade de grãos. Não existe meio grão. Ou você tem 1 grão, ou você tem 2, ou você tem 3. Então, no digital, não há essa questão,
Não há esses valores contínuos, você passa de passos discretos, você tem valores que são quantizáveis, né? Então, essa é a diferença. Então, a grandeza digital, ela tem níveis finitos, né? Se for digital e binária, porque pode ser que ela seja digital, mas não seja binária, mas se for digital e binária, como é no caso dos dados tratados por um computador, se ela ainda por cima for binária, ela só tem 2 estados possíveis. Ou está alto, ou está baixo, ou está aceso, ou está apagado, enfim, só tem 2 possibilidades, 2 níveis. E o sinal analógico não, tem valores infinitos. Mesmo que você diga, eu tenho um sensor que só mede de 0 a 40 graus, por exemplo, de 0 a 40 graus Celsius. Mas naquela faixa de 0 a 40 graus Celsius, ele vê um termômetro clássico, daquele de coluna de mercúrio, daquele antigo, eu não estou falando do digital que mostra o valor, não. Eu estou falando daquele que a gente tinha, que tem um mercúrio dentro, né? Então, aquele termômetro, ele funciona de maneira analógica. Conforme a temperatura aumenta ou diminui, a coluna diminui na mesma intensidade, diretamente proporcional, e a gente quantiza para poder fazer a leitura, que é botar os tracinhos lá da régua no termômetro. A gente, na hora de dizer o valor, a gente vai precisar de uma precisão, mas ela pode ter infinitos valores, porque pode ter qualquer valor ali naquela região. Por mais que o termômetro esteja limitado, por exemplo, de 0 a 40 graus, entre 0 e 40 existem valores infinitos. Então, seria como se os sinais analógicos fossem grandezas que têm valores reais, né, nos números reais, e os sinais digitais são grandezas que têm seus valores demonstrados por números inteiros. Então, está aí mostrando um sinal. Imagine que isso aqui fosse a medição desse primeiro gráfico aqui, que está dito como sinal analógico, fosse o gráfico da tensão ao longo do tempo. Aí vocês imaginem 1, 2, 3 segundos. Imagine que essa numeração embaixo é intervalo de tempo em segundo, por exemplo. E aqui o sinal em cinza, ele é contínuo, ele está variando entre 0 e 7 volts, mas ele passa por diversos valores. Só que o computador, ele trabalha com sinais digitais. Então, o primeiro passo, e os sensores vão, em geral, precisar de o sensor, ele pode converter de maneira analógica, como a maioria converte de maneira analógica, mas na hora que a gente vai tratar os dados, a gente precisa converter em um sinal digital, se a gente for usar num Arduino, por exemplo. Então, quando você vai medir, transformar esse sinal de analógico para digital, primeiro você vai ter que amostrar, porque você não vai ter como medir todos os instantes de tempo, né? Então, você vai ter que escolher a sua resolução no tempo. Aí, por exemplo, aqui ele pegou 13 amostras do sinal. Aí ele vai, amostra o sinal, e aí vê qual é o valor correspondente. Se o sinal tiver num nível que não seja quantizável do digital, no nível intermediário, ele vai pegar o mais próximo, para diminuir o erro. Então, ele ficou assim, com essa cara, assim, esse sinal digital ficou com essa cara aqui, quando ele é reconstruído pelas amostras, né, que não é mais o original. Mas se você aumentar diminuir o intervalo de amostragem e aumentar a quantidade de níveis que você aproxima, aí você tem como melhorar a qualidade do sinal digital até ele parecer e ficar muito próximo de um sinal analógico. Então, na verdade, o sinal analógico ele é melhor, porque ele é mais fidedigno com a realidade. Porque todo sinal digital vai existir o erro da quantização. Por quê? Porque você vai ter que definir valores específicos entre um ponto e outro, e quanto mais distante for esse valor, maior é o erro inserido na aproximação. Então, vamos imaginar aqui um sistema. Então,
a gente precisa, quando vai trabalhar um sinal analógico e precisa tratar ele num processador, por exemplo, num microcontrolador, a gente precisa transformar ele em digital. Então, aqui, eu botei, e para isso a gente precisa usar um conversor AD, né? E aqui a gente tem o nosso sensor nesse exemplo. Quem é o nosso sensor? É o microfone. Você fala, gera ondas sonoras, que são ondas de pressão, né, de ar. Isso vai passar pelo microfone, que vai transformar essa variação de pressão em variação de sinal de tensão, sinal elétrico. Mas ainda assim vai ser um sinal analógico, como está aqui no gráfico que ele bota VIN, que seria V de volts, né? Tensão de entrada, aí está aqui o gráfico aqui em azul. Aí o que acontece? Passa por um conversor DC, vai transformar cada um desses valores, vai corresponder a um valor inteiro, que vai ser transformado num número binário, e ele se transforma num número digital, que depois pode ser convertido novamente de digital para analógico, e aí ele reconstitui. Veja que aqui, esse sinal VDAC, que é a tensão depois do conversor AC de analógico, desculpe, de digital para analógico, é porque, enfim. Você veja que ele parece um pouco, ele parece não, ele é um pouco meio quadrado, ele não é suave como o sinal original, mas isso tem a ver com a resolução do conversor AD. Se a gente botar uma resolução bem grande, isso aqui vai ficar bem suave, a ponto de ser quase que idêntico ao sinal original. E aí, converter em analógico de novo, você pode mandar para a caixa de som, porque você não pode mandar para a caixa de som um sinal digital. Como é que ela vai vibrar e gerar as pressões sonoras, o som, de maneira digital? Ficaria uma coisa robotizada, né? Então, deixa eu tentar, vamos tentar deixar isso mais claro, né? Essa questão de analógico para digital. Então, imagine que você tenha um sinal que varie de 0 a 10 volts, mas de maneira analógica, contínua. Pode ter 9 volts e meio, 9,8 volts, 9,56, 9,3 volts, 2,1, enfim, de maneira contínua de 0 a 10 volts. Então, se eu quero digitalizar esse sinal, eu vou ter que ter um número finito de valores. Poderia variar de 1 em 1 volt, e aí eu precisaria de 10 níveis apenas, só que pense que o meu erro é grande, né? Se eu botar de 1 em 1 volt, porque se o sinal for 10,2, ou se for 9,4 volts, ele vai ser transformado em 9 volts, vai ter um erro de 0,4. Mas tudo bem. Como é que eu melhoro isso? Aumentando a quantidade de níveis. Como isso vai ser transformado em digital e em um número binário? Um número binário, ele só tem duas possibilidades, zeros e uns. Mas a gente consegue infinitos níveis, combinando esses zeros e uns. Se, por exemplo, eu usar 4 bits, com quatro dígitos binários, eu consigo 16 combinações diferentes. Então, eu posso associar essas 16 combinações diferentes a 16 níveis do meu sinal. Então, se a amplitude do sinal é de 10 volts, por exemplo, se vocês fizerem a conta, eu vou usar 4 bits, eu vou usar um conversor analógico digital de 4 bits. Isso significa que eu só vou ter 4 dígitos binários para representar todos os valores possíveis. Quantas combinações diferentes eu consigo? 16. Então, eu só posso representar o meu sinal em 16 níveis diferentes. Então, o que acontece? Qual vai ser o valor de cada nível? Se você pegar 10 volts e dividir por 16 níveis, vai dar 0,625. Então, isso significa que o primeiro nível, que é 0 volts, que é o que vai corresponder a um número binário 0, o primeiro nível vai ser o 0 volts, e se a taxa o valor do incremento
é de 0,625, significa que o número 1 vai corresponder a 0,625 volts. Qualquer coisa entre 0 e 0,625 volts vai ser aproximado ou para 0 ou para 0,625, para o mais próximo. E aí, o número 2, que é 0010 em binário, é o nível seguinte, como o tamanho do passo é de 0,625, o nível seguinte é 1,25 volts, e assim vai. E aí a gente chega o maior nível possível, que é o número 15, que é quando todos os bits são uns, que vai ser o 9,375 volts, né? 9,375 volts. Então, se o valor da tensão for 9,9 volts, ele vai ser aproximado para o número binário, que vai corresponder a 9,375 volts. E se a gente for depois desconverter, né, ele vai ser representado por 9,375. Poderia melhorar isso? Poderia, usando mais bits. Se eu uso mais bits, eu aumento o número de combinações. Para a mesma faixa de intervalo, a mesma faixa de amplitude de tensão, eu diminuo o erro de quantização. Por exemplo, se ao invés de 4 bits, eu usasse um conversor de 10 bits, para fazer a conta de quantas combinações possíveis, é só fazer 2 elevado a um número de bits. Então, 2 elevado a 10 dá 1024 combinações. Então, para a mesma amplitude, mesma variação de tensão, eu agora teria, ao invés de apenas 16 níveis, eu teria 1024 níveis. Aí eu pego os mesmos 10 volts, que é a variação total, dividido por 1024, o incremento de um nível para o outro seria de 0,0097 volts. Então, eu ia ter uma precisão muito boa, o erro ia ficar bem menor. É só uma questão de quantos bits você vai usar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para ver se vocês têm alguma pergunta no chat, deixa eu ver. Paulo falou de termômetro de aquário, enfim, não sei o que é que ele quis dizer sobre o termômetro, mas vamos adiante. Então, eita, voltou para o início. Então, eu acho que eu tentei deixar claro essa relação entre analógico e digital e como é que a gente transforma do analógico para o digital e a questão do erro de quantização. Vocês vão ver que isso vai ser importante na hora do sensor de temperatura, a gente vai voltar a essa questão. E, antes Professora, Oi. Essa quantização é o tempo da informação do analógico? Não é o tempo, não é o tempo. Como é que se diz? O tempo tem a ver com a frequência. O tempo também influencia na qualidade de quando você quer compor um sinal no tempo. Mas se você quer falando de um sinal instantâneo, de um valor instantâneo, aí o que importa é essa quantização, que é a variação. Porque o valor ele não é contínuo. Por exemplo, aí eu tô olhando um sinal elétrico que ele varia entre 0 e 10 volts. Mas se ele vai ser digitalizado, tá aí na tabela, se ele for digitado com 4 bits, tá aí na tabela quais são os únicos valores que ele vai poder assumir. Então, significa que ele vai sempre variar de 0,625 e 0,625 no real, no analógico, não. Vai ter um momento que ele vai ser 0,3 volts. E aí, quando ele for 0,3 volts, o conversor vai te dizer que ele é 0 volts. Então, quanto mais níveis você tiver, menor vai ser essa diferença do valor real entre um nível e outro. Conseguiu entender? Sim. Por exemplo, se eu tivesse
apenas... Se eu tivesse apenas 3 bits, certo? 3 bits dão 8 níveis. Mas vamos arredondar para ficar uma conta bonita. Vamos dizer que desse 10 níveis. A gente só ia conseguir enxergar variações de 1 em 1 volt. Poderia ser que o valor estivesse variando menos de 1 volt, mas você só ia perceber a cada 1 volt. Você só ia ter como possível 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, o erro fica grande. Quanto mais bits eu tiver, mais níveis eu vou ter para a mesma faixa. Então, menor é a distância entre um valor e outro. Então, menor é o erro. Agora, o que você perguntou tem a ver com a frequência de amostragem. Porque se eu estou medindo e eu quero representar um sinal no tempo, isso é mais importante quando quando é um sinal... Bom, enfim, se eu quero medir um sinal, reconstruir um sinal no tempo, se eu faço amostras a cada 1 segundo ou a cada 1 milissegundo, isso faz muita diferença, né? Aí ele não vai dar saltos na variação, né? Mas, em compensação, vai gerar muito mais dados e vai precisar de muito mais memória. Não sei se agora ficou claro para você. Certo, Aldo? Ficou, professora. Obrigado pela explicação. De nada. Aí, vamos lá, continuando. Aí, agora, ainda nas considerações antes de ir para os projetos. Os sensores são dispositivos de entrada, mas se a gente quer saber o que está acontecendo com respeito ao ambiente, a gente não lê linguagem de máquina, né, nós humanos, então a gente precisa de dispositivos de saída, né, para entender o que aconteceu. Né? Aqui no computador, o dispositivo de saída é a tela, para eu saber o que é que está acontecendo. Então, nesses circuitozinhos que a gente vai usar, eu vou usar como um dispositivo de saída. Oi. Só para avisar a senhora, se alguém fizer alguma pergunta no chat, eu aviso para a senhora não precisar sair toda hora, certo? Ótimo, muito obrigada. Então, aí nesses 4 projetos simples que a gente vai fazer aqui, o último nem vai precisar o dispositivo de saída seria a porta serial do computador, o monitor serial do computador, mas nos outros 3, o dispositivo de saída para eu saber o que aconteceu com a minha entrada, que eu vou usar é o LED. Então, o LED é uma coisa que todo mundo também já está bastante acostumado, e os que são meus alunos já sabem mais ou menos como é que funciona. Então, sem entrar lá nos detalhes de semicondutores, basicamente, você pode pensar como o LED como uma lâmpada, que tem polaridade, a corrente precisa passar num sentido determinado, senão ele não acende. Pronto, basta pensar isso. E que precisa de uma certa resistência para colocar em conjunto com ele, para ele não queimar. Então, tá aí a foto do LED, o símbolo do LED. Aí, como é que eu sei qual é a polaridade do LED? Quando ele está assim novinho, ainda não foi soldado numa placa, o terminal menor é o terminal negativo e o maior é o positivo, certo? E se você olhar de topo assim, tem o que eles chamam de chanfro reto, né? Que é o encapsulamento, um lado é redondo e um lado é reto. O lado reto seria o lado negativo. Então, se você quiser ligar um LED com uma pilha, você precisa ligar o terminal menor, que é o negativo, no negativo da pilha, e o positivo no positivo da pilha. Se você ligar ao contrário, ele não vai acender. Se você ligar um LED numa pilha de 1,5 volts, talvez não acenda. Se você ligar numa bateria de 9 volts, vai acender, mas se você não colocar nenhum resistor, em algum momento ele vai queimar, vai desgastar. Então, você vai precisar de um resistor para limitar a corrente. Né? Então, como é que a gente liga um LED? Resumindo, né?
precisa de uma fonte de tensão contínua, uma pilha, uma bateria, e é preciso limitar a corrente elétrica através do LED, e aí a gente usa um resistor, certo? Aí são valores típicos de tensão de um LED. O que acontece? A gente pode pensar nesse circuito, esse circuito que está aqui a figura, as pilhazinhas, insere com o resistor, insere com o LED, a gente pode transformar num diagrama elétrico, né, um diagrama esquemático elétrico, representando a pilha pela fonte de tensão aqui, o resistor e o LED, tudo aqui em série. E aí, como é que eu sei que valor de resistência colocar? Aí eu não vou entrar nos detalhes, né, de lei de Ohm, como é que a gente chega, só vou dizer a forma. O valor de resistência que você deve usar tem que ser o valor da tensão que está alimentando o circuito, se for uma bateria de 9 volts, menos a tensão do LED, e aí aqui tem a tabela com os valores típicos de tensão de LED, que muda com a cor. O vermelho fica entre 1,8 e 2 volts, o amarelo também, o laranja também, já o verde entre 2 e 2,5, o azul entre 2,5 e 3 volts. Então, por padrão, a gente faz uma conta normalmente com 2 volts, certo? De tensão. E ele está colocando, tem aí a corrente padrão para esse valor de tensão. Então, o que é que você vai fazer? Como é que você vai fazer a conta aqui? O valor da resistência vai ser o valor da tensão de alimentação, menos a tensão do LED, dividido pela corrente que vai passar pelo LED, que normalmente a gente faz a conta para 15 ou 20 mA, se a gente estiver trabalhando com aquele LED de tamanho típico, que é aquele de 5 milímetros. Se for um LED grande, ele vai precisar de uma corrente maior. Então, aqui você mudaria o valor da corrente, ia precisar de uma resistência menor. Então, vou fazer aqui uma conta clássica, que normalmente, a gente usa muito LED quando trabalha com o Arduino. E aí o LED é alimentado pela saída do Arduino, né, pela porta de saída do Arduino, que são portas digitais, que ou são 0 volts, e aí o LED fica desligado, ou vão para 5 volts. Então, sua fonte de tensão para alimentar o LED é uma fonte de tensão de 5 volts. Menos os 2 volts de tensão que ficam no LED, sobra 3 volts. Se você fizer 3 volts para uma corrente típica de 15 ou 20 mA, vamos fazer com 20 mA, dividido por 20 mA. Se você dividir por 20 mA, vai dar um resistor de 150 ohms, mas 20 mA costuma ser a corrente máxima do LED. Então, usar um resistor de 150 ohms vai sobrecarregar o LED, porque ele vai estar no limite da corrente máxima, que é os 20 mA. Então, normalmente, a gente faz essa conta para 15 mA. Se você fizer essa conta para 15 mA, dá um resistor de 200 ohms. Como não tem um resistor de 200 ohms comercial, você tem resistor de 100 ohms, poderia usar 2 de 100 ohms em série da 200 ohms, mas aí você tem que usar 2 resistores. O resistor mais próximo de 200 ohms é o de eu uso o de 220 ohms, que vai dar uma corrente um pouquinho menor, mas ainda assim vai acender, só que com um brilho um pouquinho menor, mas a diferença é tão pequena que você nem vai perceber. Aí eu não vou entrar aqui na questão da potência do resistor, não. Vou ficar só nessa questão do cálculo do resistor. Então, o cálculo do resistor é isso. Você pega a tensão da fonte, menos a tensão do LED, e divide pela corrente típica do LED. Normalmente, a gente usa uns 15 mA. Então, por isso que a maioria, quando a gente vê na internet e pega projetos prontos, normalmente, quando é alimentado, o LED é alimentado por uma fonte de tensão de 5 volts, ou eles sugerem um resistor de 220 ohms, ou eles sugerem um resistor de 300 ohms. O de 300 ohms é um cálculo para 10 mA de corrente. Vai acender.
Mas se você usar um de 220 ohms, ele vai estar perto dos 15 miliamperes, vai acender e ainda assim não vai queimar, já que o máximo costuma ser 20 miliamperes, que aí são, ou seja, você só não pode usar resistor abaixo de 150 ohms. Mas é importante não achar que o LED sempre vai usar um resistor de 220 ou 300 ohms, não. E esses são os valores típicos para 5 volts. Mas por exemplo, se você for ligar na bateria de 9 volts e não na saída do Arduino, vamos fazer a conta com 9 volts. 9 menos 2 dá 7, né? Dividido por 15 miliamperes, dá 467 ohms. Ou seja, você usaria, o melhor seria usar um resistor de 470 ohms. Se você usar um resistor de 220, possivelmente ele vai danificar, vai queimar. Certo? E agora sim, vamos finalmente começar os projetinhos, né? O primeiro projetinho é sobre o sensor de luminosidade, o LDR. Então, já, como o nome mesmo diz, ele vai variar. No caso, ele vai variar não a corrente ou a tensão nos seus terminais, ele vai variar a resistência. Lembram das 3 grandezas elétricas básicas? Corrente, tensão, resistência. Primeira lei de Ohm, tensão é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Então, o LDR é um resistor. Acho que esse acrônimo LDR é do inglês. Agora eu não lembro, eu acho que é Light Dependent Resistor, resistor dependente da luz, né? Porque, diferentemente desse resistor que aparece aqui, nesse circuito, que é um resistor de valor fixo, o LDR, o valor da resistência, muda com a claridade. Tipicamente, quanto mais iluminado tiver, menor é a resistência. Quanto mais escuro tiver, maior é essa resistência. Então, ele, como um resistor, ele só tem 2 terminais. E aí a resistência vai variar conforme a intensidade luminosa. E aí, como é que a gente faz para ler isso? Para identificar? Bom, pela lei de Ohm, a gente sabe que a corrente é a tensão dividido pela resistência. Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente. Concordam? E quanto menor for a resistência, maior vai ser a corrente. Então, o primeiro projetinho, ele é bem simples. Vamos ligar um LED em série com um resistor. O resistor, por quê? Porque se tiver muito, muito claro, a resistência do LDR vai ser muito pequenininha, e lembre-se que a gente sempre precisa ter uma resistência em série com o LED. E se o LDR ficar com uma resistência muito baixa, pode ser que a corrente fique muito grande e queime o LED. Então, estou aí séria para limitar a corrente. E quando escurecer, que a resistência do LDR for muito alta, como ele está em série com todos os componentes, a resistência total do circuito vai ficar grande e a corrente vai ser tão pequena a ponto do brilho do LED, do LED apagar, de não ser suficiente para acender o LED. O brilho do LED tem a ver com o valor da corrente que está passando por ele. Então, quanto maior a resistência total do circuito que o LED está em série, quanto maior a resistência, menor a corrente, menor o brilho. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor for a resistência, maior o brilho. O brilho máximo desse LED é se você pegar o LED e ligar direto nos 9 volts. Mas aí ele pode queimar. Mas ele vai acender no brilho máximo. Então, esse pequeno circuito aqui, ele só tem 3 componentes.
uma pilha de 9 volts alimentando um diodo, um LED, desculpe, alimentando um LED, uma resistência e um LDR. Então, conforme mudar a iluminação do ambiente, se você montar esse circuito, conforme mudar a iluminação do ambiente, o LED vai ficar mais claro, mais aceso ou mais apagado. Conforme for escurecendo, o LED vai ficando no caso, quando escurece, a resistência aumenta. Então, quanto mais for escurecendo, mais apagado vai ficar o brilho do LED, né? Esse é um exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês no Tinkercad. Esse é um exemplo ilustrativo para a gente ver no LED a variação que está ocorrendo no LDR. Mas, se fosse para um projeto prático, o ideal seria que o LED acendesse quando ficasse mais escuro, né? Mas a gente pode fazer isso com o Arduino. Mas nesse circuito sem inteligência, que está aqui, ele simplesmente, o brilho do LED vai variar com a intensidade luminosa do ambiente. Então, quanto mais claro tiver, mais o LED vai brilhar. E quanto mais escuro tiver, o LED vai ficar mais apagado. Então, tá aqui no Tinkercad, eu vou iniciar a simulação, né? Então, veja, eu liguei o positivo da bateria, tá ligado num terminal do LDR, que o LDR, como é resistor, não tem polaridade, né? Aí vem o outro terminal, se liga com um resistor de 470 ohms, é uma sugestão. Na verdade, para você saber o melhor valor, você tinha que ter noção do valor da resistência do LDR com o ambiente onde você vai usar. Mas, enfim, é uma sugestão que tinha no livro, 470 ohms, que está em série com o LED, o anodo, que é o positivo, está ligado ao resistor, e o negativo do LED está ligado no negativo da pilha. Fechou o circuito série aqui, né? Então, eu vou iniciar aqui a simulação. Aí, como é que esse simulador, ele vai mostrar a variação da luminosidade? Bom, isso ele não está real. Não, se fosse no ambiente real, vocês podiam cobrir com a mão o LDR para ficar mais escuro, botar uma lanterna para ficar mais claro. Mas aqui no Tinkercad, a gente clica nele e aí a gente mexe aqui nesse botão variando a intensidade luminosa, né? Ele vai simular como se estivesse variando a intensidade luminosa. Então, veja que ele está aqui no mais escuro possível, o LED está apagado. Então, eu vou começar a aumentar a claridade. Aí, veja que o LED já acendeu. Eu vou dar um zoom aqui para ver se fica melhor para vocês verem. Ó, o LED está apagado. Aí vai ficando mais claro, até o máximo, o mais aceso que ele fica quando ele estiver bem, bem iluminado. Por quê? Porque quando estiver bastante iluminado, a resistência do LDR vai ficar bem baixinha, e aí praticamente não vai ter, só vai ter essa resistência de 470 ohms. Eu sugeriria, inclusive, até se fosse montar esse circuito, vou mudar aqui, eu botaria os próprios 220 ohms que a gente viu. Aliás, eu sei porque é 470, eu fiz essas contas com vocês, né? É porque o resistor, para dar 15 mA, quando tiver na claridade total e a resistência for zero, aí fica limitado por 470 ohms, tem que ser 470 ohms mesmo, senão vai ficar, se diminuir, pode ser que queime o LED, quando ficar claro demais. Foi aquela conta que eu falei para vocês, é porque a pilha é de 9 volts e não de 5 volts, né? Então, tá aqui a simulação, foi só para vocês verem, e agora vamos para o próximo projeto. Desse projeto, tem alguma dúvida?
Então, veja que ele é um experimento bem simples, que dá para vocês fazerem em casa, se vocês tiverem um protoboardzinho, ou mesmo se não tiver, é só pegar uma bateria de 9 volts, um LED, o resistor de 470 ohms e o LDR, e ir soldando eles em série. E aí você vai ver a intensidade do LED mudar, do brilho do LED mudar conforme a luminosidade do ambiente. Agora a gente já vai para outro sensor, e nesse caso, no caso do LDR, ele é um sensor analógico, né? A resistência varia analogicamente com a mudança de luminosidade. No caso desse sensor, o que é que eu estou chamando de sensor aqui? Vocês estão, professora, não tem sensor nenhum nesse circuito, eu só estou vendo um resistor, um LED e um botão. Então, o sensor é o botão. É o sensor de 2 estados distintos, apertado, solto. É um sensor digital esse. Ele só tem 2 estados possíveis, ou está apertado ou está solto. É com uma tecla do nosso teclado no computador, né? Ela é um sensor que vai dizer se foi pressionado ou não. E no caso do teclado, como existem muitos botões, né, muitas teclas, cada uma vai gerar um código diferente para o computador. Mas o botão em si é um sensor que me diz se eu pressionei ou não. Então, aí, nesse projeto aqui, a gente vai ligar um LED apertando um botão. Dava para fazer isso sem Arduino? Dava. Por quê? Porque o botão é um interruptor. Basta você ligar o LED, insere com o resistor para limitar a corrente, insere com o botão, insere com a fonte de alimentação, né? E aí o botão funciona como um mero interruptor. Você aperta, fecha o caminho do circuito, tem corrente, acende o LED, solta, abre o caminho do circuito, não tem como a corrente passar, ele apaga. Então, para acender um LED com um botão, você não precisa de um Arduino, mas a gente sempre usa esse exemplo quando vai dar, pelo menos quando eu começo meus cursos de iniciante de Arduino, sempre começo com um botão, por quê? Se o meu objetivo é simplesmente usar como interruptor de um LED, aí sim, eu não preciso do Arduino. Mas se eu quero usar o botão como um sensor para alguma informação, para alguma tomada de decisão, aí eu uso o Arduino. Por quê? Porque o Arduino vai ler o estado do botão, saber se o botão foi apertado ou não, e lá ele vai tomar uma decisão que poderia ser ligar um motor, poderia ser mandar uma mensagem pela internet de que algo aconteceu. Então, isso já fica mais sofisticado. Ele tem a informação se foi pressionado ou não e pode tomar uma decisão mais sofisticada que precise de processamento, né? Então, costuma ser o primeiro passo para depois a gente evoluir para outros sistemas com mais botões que a gente possa fazer coisas diferentes, não só ligar ou apagar um LED. Então, eu vou agora voltar para o Tinkercad para mostrar esse projeto para vocês. Projeto 2, o do botão. Pronto. As ligações eu já deixei tudo montadinho, mas é só para... Eu vou explicar aqui como é que foi a ligação, né? Bom, o LED vai ser acendido por uma saída do Arduino, que vai botar uma saída digital do Arduino, um pino, que pode escrever um valor de 5 volts ou um valor de 0 volts. Quando for 0, ele não vai acender, quando for 5, ele vai acender. Então, no positivo do LED, está ligado na porta 3 do Arduino, que é onde eu vou escrever a informação do que vai acontecer com o LED.
Aí o LED está em série com um resistor de 330, poderia ser 220, que vai para o negativo da placa, que está ligado ao GND do Arduino, que é o negativo do Arduino. Pronto. Então, esse LED, toda vez que eu mandar um comando para a porta 3 do Arduino dizendo acenda o LED, ele vai botar 5 volts lá no e vai acender o LED. Quando é que eu vou fazer isso? De acordo com o estado do meu botão. E aí, veja que para ler o estado do botão, eu estou usando aqui a porta 2 do Arduino. Então, tem um fio saindo da porta 2 do Arduino, ligando a um terminal do botão. Aí, veja, algumas pessoas, quando pensam no botão, quando eu começo a ensinar, ficam pensando, e esse resistor aí, está fazendo o quê? Não é só ligar a chave no interruptor entre os 5 volts, que é a informação que de nível lógico 1, né? Não é só ligar o botão em 5 volts num lado, no outro lado, na entrada do Arduino, na entrada digital do Arduino, e quando eu não apertar o botão, tem 0 de tensão, e quando apertar, tem 5 volts. Não é tão simples assim, porque quando a gente deixa uma porta do Arduino aberta, se ela não tiver conectada a nenhum nível de tensão, ela não significa que ela tem 0 volts. Então, a gente precisa desse resistor que a gente chama de resistor de pull-up ou pull-down. Então, o circuito de leitura, né, do estado do botão pelo Arduino, ele é esse circuito aqui, ó. Ele tem, aqui tá 2 circuitos, com o resistor de pull-up e com o resistor de pull-down. Aí isso depende da lógica que você quer. Você quer que quando o seu botão for apertado, o Arduino leia um valor de 5 volts, um valor alto, ou você quer que quando o seu botão for apertado, ele leia um valor de 0 volts, na lógica inversa, apertado é 0, solto é 1, ou você quer apertado 1 e solto é 0. Normalmente a gente usa a lógica positiva, né, que é apertado 1, solto 0. Então, veja, esse resistor, do jeito que está ali, é um resistor de pull-down, porque ele liga a entrada do Arduino, que no caso é a saída do botão, né? Que é o nosso sensor, é o que o nosso sensor vai mandar de informação para o Arduino. Ele liga essa saída por um resistor alterna. Então, quando o botão estiver desconectado, essa leitura aqui vai estar conectado ao terra pelo resistor. Se simplesmente isso estivesse solto, não tivesse esse resistor aqui, se não tivesse esse resistor R1 aqui, o que ia acontecer? A entrada do Arduino estaria em aberto. E entrada em aberto, o Arduino pode ler qualquer valor. Vai ser um valor instável. Pode ser tanto 0 ou 5 volts, ele vai ficar perdido. Então, ele precisa estar conectado ao terra do Arduino quando for 0. E aí, ele vai estar conectado ao terra pelo resistor, já que o resistor vai estar ligado ao terra, e como não tem corrente no resistor, os seus 2 terminais estão com a mesma tensão. Então, o terminal que tá ligado, que é aqui o Vout, que está ligado na porta do Arduino, vai estar com terra. Quando você pressionar o botão, ele fecha esse circuito e liga os 5 volts a esse terminal do resistor. Agora, tem corrente no resistor e a tensão nesse ponto é 5 volts. E aí, o Arduino lê como um nível lógico 1. Ele lê os 5 volts. Quando você solta, ele está ligado a 0 volts pelo resistor, através do resistor. Se não tivesse resistor
Aqui, ele ia estar com a porta aberta, ligada ao nada. E estar ligado ao nada não é estar em zero. Estar em zero precisa estar conectado com zero. Ele, na verdade, quando você deixa ele em aberto, ele fica suscetível a qualquer instabilidade, a qualquer valor possível, a qualquer ruído. E se você quiser na lógica inversa, aí usa o resistor de pull-up, que aí é um circuito parecido, só que agora o resistor, ao invés de estar ligado no terra, está ligado no 5 volts, e aí fica tudo inverso, e aqui a lógica é inversa. Mas normalmente a gente usa na lógica positiva, que é essa aqui. O resistor vai para o terra e fica em série com o botão, e o outro lado do botão vai para os 5 volts. A leitura que a gente faz do estado do botão é no ponto de contato entre a resistência e o botão. Então, é isso que a gente tem aqui no circuito. Está aqui um terminal do botão, está ligado no 5 volts. O outro terminal está ligado no resistor e o resistor está ligado no terra. Onde é que eu faço a leitura? Que é, no caso, a minha porta digital 2 do Arduino, que vai fazer a leitura do estado do botão. Eu conecto a porta 2 na trilha que faz a junção do resistor com o botão. Agora vamos analisar o código, né? Então, o Arduino, ele é um microcontrolador e a gente programa ele, né? Então, tem uma linguagem de programação própria. E aqui, claro, como a gente está num mini curso curto, não vou entrar em todos os detalhes do Arduino, mas um conceito geral de programação, né? Bom, a gente vai precisar de variáveis, né, para controlar os estados do botão, armazenar essa informação de estado de botão, saber qual é a porta que está ligada do Arduino. Então, vamos lá. Então, a primeira parte do código, a gente declara nossas variáveis. No caso, tem duas variáveis aqui, const int, botão recebe 2. Eu dei um nome de botão, da variável botão, é uma variável que não vai mudar de valor, é variável, mas não vai mudar de valor, é constante. Eu botei 2. Então, toda vez que no meu programa tiver a palavra botão, o programa vai saber que ali significa o número 2. Por que eu botei 2? Porque o meu botão está ligado ao pino 2 do Arduino. Eu poderia não fazer essas declarações de variáveis e no programa diretamente, na hora que eu usasse o comando que manda ler o estado da porta, eu poderia botar o número da porta 2. Mas se isso fosse um programa muito grande e de repente eu quisesse reaproveitar a porta 2 queimasse, eu quisesse só mudar o fio para a porta 1 ou 4, por exemplo, eu teria que mudar todas as linhas onde aparecesse 2, eu teria que substituir por 1 ou por 4. E aqui, quando eu faço a programação desse jeito, eu só precisaria mudar aqui no início, porque lá, a partir de agora, o programa vai saber que sempre que tiver a palavra botão, ele sabe que é o pino 2. E é muito mais fácil, se fosse um programa mais complexo, é muito mais fácil eu lembrar, agora eu quero ler a variável que está ligada do meu botão. É mais fácil eu lembrar de botão do que lembrar qual é o número, né, que está, qual é a porta que está, né? Então, a mesma coisa foi feita para o LED. O meu LED está ligado na porta 3. Então, eu declarei aqui a variável const int LED recebe 3. E essas são variáveis constantes. Só que a gente vai ter uma variável aí que vai ser resultado do comando que faz a leitura, vai lá e mede qual é a tensão na porta de entrada. E esse valor dessa medição eu preciso armazenar, eu preciso guardar numa variável para eu saber o que vai fazer. Então, eu declarei aí a variável inst,
desculpe, a variável inteira, que eu chamei de estado do botão. É uma variável que vai poder assumir os valores 0 e 1, ou high e low, não sei se o botão, se a entrada está apertada ou não, né? Se está em 5 volts ou em 0. E aí essa variável vai armazenar esse valor. Aí aqui tem a estrutura própria, né, da linguagem no programa para o Arduino. Tem uma função obrigatória, que é a função void loop, que é onde a gente vai dizer o que é que vai acontecer, aquela que fica se repetindo. Ela executa ali na sequência os comandos e depois se repete infinitamente. E tem a função void setup, que é onde a gente faz as configurações. Então, essas portas digitais do Arduino, elas podem ser tanto uma entrada quanto uma saída. Nesse caso, a gente tem as duas coisas. O botão, ele é uma entrada, né? Porque o botão é o sensor. Então, o Arduino vai ler o estado do botão naquela porta, se ali tem 5 volts ou se ali tem 0 volts. Já o nosso LED, ele é uma saída, porque o Arduino não vai ler se o LED está ligado ou apagado. O Arduino vai mandar ligar ou apagar o LED, escrevendo ali 5 volts ou 0 volts. Então, o LED é uma saída. Então, esses pinos digitais podem ser tanto saída quanto entrada. Mas uma vez que eu defini se eu vou usar como saída ou como entrada, eu preciso dizer para o programa o que é que ele vai ser. Então, eu aqui coloquei, isso aqui está escrito desse jeito, porque é obrigatória a questão da linguagem. Então, o comando que configura o pino do Arduino como saída ou entrada é o pin mode. Então, eu coloquei aqui, pin mode LED output. Esse comando está dizendo que o pino 2, o pino 3, por que o pino 3? Porque eu declarei antes que toda vez que aparecesse a palavra LED, seria o valor 3. Então, o pino 3 do Arduino vai ser uma saída. Output significa saída em inglês. O pino 2, no caso aqui, botão, tem pin mode, botão, input. Eu estou dizendo que o pino 2 vai ser uma entrada. Então, ao invés de colocar LED aqui, eu poderia ter escrito diretamente 3, e no lugar de botão, diretamente 2, e não ter declarado essas constantes anteriormente. Mas aí, se eu precisasse mudar, eu ia ter que mudar ao longo do programa todo. Pronto, então aqui nesse setup são as configurações. Eu configurei a minha porta de saída e a minha porta de entrada. Agora vem o programa, né, que é o algoritmo. Então, eu vou pegar a minha variável, estado do botão, que eu declarei que era uma variável, vai receber esse igual, não quer dizer que é igual, quer dizer que ele recebe o valor desse comando aqui, digital read. Esse comando aqui, digital read, ele faz o quê? Ele vai e lê, nesse instante de tempo, ele vai ler, né, nessa porta digital, ele lê se o valor é 0 ou 5 volts. Então, estado do botão recebe o valor lido do botão, ou seja, o valor lido do pino 2. Pronto. Ele leu e guardou essa informação em estado do botão. Então, o estado do botão tem duas possibilidades. High, se o botão foi apertado. Low, se o botão não estava apertado. Agora, é só eu decidir com base nessa informação. Aí vem a condicional da programação, né? Para vocês que já viram um pouco de programação, vocês já sabem disso, né? Então, aí ele vai fazer, se estado do botão high igual a high, ou seja, se o botão foi apertado, aí vem uma função chamada delay, que é um tempozinho que ele espera para ler, ele fica um tempozinho sem fazer nada, e aí ele vai ler de novo. Se estado do botão igual a high, digital write, ou seja, escreva no pino do LED high, ou seja, se o botão foi apertado, acenda o LED.
else, se não aconteceu nada disso, digital right, LED low, ou seja, apague o LED, bote 0 volts. Esses dois comandos de si, ele checa 2 vezes se o botão foi apertado com um delayzinho entre eles, para evitar o que a gente chama para fazer o circuito, para evitar que um ruído, alguma coisa, uma pequena variação instantânea na chave, gere uma instabilidade, ele acha que o botão tenha sido apertado. Mas a gente poderia tirar isso aqui. Deixa eu tirar para ficar mais simples. Vamos botar só. Pronto. Mais simples. Isso aí é para evitar que um ruído ative o LED. Ou seja, se ele lê que o botão foi apertado, ele espera um pouquinho, lê de novo, e aí confirma. Se foi apertado mesmo, é que ele liga. Mas aí eu vou deixar o programa mais simples. Agora está bem simples mesmo. Se ele leu, está ligado, está apertado, liga o LED. Se não, desligue o LED. Pronto, vamos fazer aqui a simulação. Está um pouquinho lento. Pronto, começou a simulação. Então, eu venho aqui com a minha mãozinha, ó, se eu apertar o botão, o LED acende. Se eu solto o botão, o LED apaga. Certo? Que é o que tem lá no código. E eu poderia fazer o contrário, né? É só mexer lá no código, ó. Se eu botar, se botão apertado, digital red low, ele vai fazer aqui. Se o botão foi apertado, o LED fica apagado. E se o botão não está apertado, o LED fica aceso. É só inverter. Aí é questão da lógica. Mudei só isso no código e ele já mudou o funcionamento. Eu não estou apertando e o LED está aceso. Agora, quando eu vou aqui e aperto o botão, aí é que o LED apaga. Eu solto o botão, o LED fica aceso. Isso se a gente botasse um circuito sem o Arduino, isso a gente não conseguiria. Botasse só o LED ligado a uma fonte de tensão, com um resistor e um botão e um interruptor, um botão no caminho, ele só ia interromper, ou seja, não está apertado, está apagado. Apertou, está aceso. A gente não ia conseguir fazer com que ele ficasse aceso quando estivesse solto. Por quê? Porque ia interromper a corrente. Aqui não, como uma coisa não depende da outra, né? O circuito, o LED não depende do circuito do botão, e sim da interpretação que o Arduino faz do estado do botão. Aqui eu posso fazer na lógica contrária, é só mexer no código. Então, aqui eu fiz a lógica aqui. Se eu não apertei nada, é para o LED ficar aceso. Eu só apago o LED quando eu aperto o botão. Certo? Pessoal, algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Até agora ninguém perguntou nada, professora. Só o Guilherme que perguntou LED, como tensão funciona, as cores dependem do LED, você compra um LED ou vermelho, ou verde, ou azul, ou tem aqueles LEDs que a gente chama de LEDs RGB, que são LEDs que tem eles não têm só 2 terminais, né, eles têm 4 terminais, que aí é como se fosse 3 LEDs de cores diferentes conectados entre si, e aí eu aciono uma determinada cor, e aí eu consigo fazer cores diferentes e controlar as cores, mas aí já é um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, aqui no programa mesmo, eu posso... Deixa eu ver, eu posso mudar aqui no simulador, eu posso mudar um LED, a cor do LED. É como se eu pegasse... Espera que eu não estou conseguindo...
Aqui no simulador você pode escolher a cor. Posso escolher amarelo, por exemplo. Vou começar a simulação, como o código está no sentido inverso, né, no sentido de que é para ficar aceso quando não está apertado, ele começa aceso, quando eu apertar o botão, ele apaga. Isso aí no real, seria o quê? Você trocar o LED vermelho pelo LED amarelo. Aí a cor depende da fabricação do LED, certo? Então, vamos para o próximo projeto, que esse é o segundo, ainda faltam 2. Pronto, agora é que a coisa vai ficar mais interessante. Porque a gente viu primeiro no projeto 1, um LED que brilhava de acordo com a iluminação. Quanto mais iluminado, mais ele brilhava, e quanto mais escuro, mais apagado ele ficava. Mas era um circuito sem inteligência nenhuma. O projeto 2, a gente usou o botão como um sensor para saber se ele foi apertado ou não. E aí eu controlava o estado do LED, se ele estava apagado ou aceso. E agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer um projeto de automação de acionamento de LED. Agora eu quero calibrar que quando estiver assim no entardecer, ele acende o LED. Então, eu vou usar o meu LDR para fazer o sensoriamento da luminosidade. O Arduino vai ler essa informação do sensor e vai tomar a decisão do momento de acender o LED. O circuito do LED de saída é o mesmo do projeto anterior, né? A gente só precisa agora entender o circuito do LDR. Vamos lá para o simulador. O que acontece? Naquele primeiro projeto 1, quando o LDR ia mudando de resistência, mudava a resistência total do circuito, né? E isso mudava, então, a corrente que estava passando no LED, por isso que ele brilhava mais forte ou mais fraco. Mas aqui eu estou usando o Arduino, então o Arduino precisa entender, saber qual é o valor de luminosidade daquele ambiente. Então, ele vai ler a partir de uma porta analógica do Arduino, ou seja, essa porta analógica, o que ela tem na entrada? Ela tem um conversor AD, que vai converter valores de tensão elétrica, valores de tensão analógico em um número, ou seja, em um número digital, em um valor digital. Então, essas portas analógicas aqui do Arduino, elas só são entradas. As portas digitais podem funcionar como entrada ou como saída, mas as portas analógicas do Arduino só funcionam como entrada. É para ler, porque elas estão diretamente conectadas a um conversor AD de 10 bits, ou seja, tem 1024 níveis, e que aceita variações de 0 a 5 volts. Né? Então, eu preciso... e o que é essa porta lê? Essa porta lê valores de tensão. Então, eu preciso transformar a mudança de resistência do LDR, de acordo com a luminosidade, eu preciso transformar essa informação em mudança de valor de tensão. Então, como é o circuito de sensoriamento? Quando a gente tem... Quem aqui já fez eletricidade, quem está no segundo módulo, já viu eletricidade, e a gente estudou resistores em série, né? Lembra aqui que a gente disse que quando a gente tem um circuito em série, os resistores, eles fazem uma divisão de tensão. A corrente é a mesma para todo mundo, mas a tensão total da fonte é dividida entre os resistores, de acordo com quem é maior e com quem é menor.
Então, o circuito de sensoriamento, na verdade, é um circuito divisor de tensão. Eu tenho aqui o resistor, no caso aqui está um resistor de 10K, eu tenho um resistor ligado em série com o LDR, que está sendo alimentado por 5 volts do Arduino. 5 volts entrando na resistência e o outro lado do LDR indo para o GND do Arduino. Então, isso aqui é um circuito em série. Se eu tirar aqui, ó, a ligação da porta de entrada do Arduino analógica, isso aqui é um circuito em série, tem uma corrente passando por aqui. A corrente vai variar conforme a luminosidade, porque tem um LDR, e a tensão no LDR vai mudar. Por quê? Porque quando o LDR aumentar a resistência, tem 5 volts no total aí, né? Quando o LDR aumentar a resistência, ele vai ficar com uma porção maior desses 5 volts. Quando o LDR diminuir a resistência, digamos que a resistência do LDR seja 0, então a tensão em cima do LDR vai para 0. Conforme ele vai aumentando a resistência, ele vai pegando uma proporção maior da tensão. Se o valor da resistência do LDR se igualar à resistência dele em série, a tensão nesse ponto aqui vai para 2,5. Se for maior, aí a tensão vai para um valor maior do que 2,5. Então, o que é que eu faço? Nesse ponto aqui de encontro do LDR com o resistor, eu tenho o valor da tensão em relação ao terra, ou seja, a tensão no LDR. E aí é isso que eu vou ler na minha porta analógica. Acho que estava na 0, né? Depois eu olho no código, vou botar aqui na 0, na porta analógica 0. Deixa eu ver se conectou direito. Pronto. Aí eu leio aqui no ponto de encontro, ou seja, no divisor de tensão. Então, conforme a resistência do LDR mude, vai variar a tensão nesse ponto. E aí eu leio esse valor de tensão. Esse valor de tensão vai ser convertido no número digital. Como o conversor AD do Arduino tem 10 bits, ele tem 1024 níveis, de 0, do número inteiro 0 ao número 1023. São 1024 números. Então, a gente pode pensar em decimal, mas pensando em números inteiros. Claro que isso lá dentro é transformado em binário, mas a gente pode pensar em decimal na hora de programar. Então, vamos ver o código como é. Primeiro, eu deixei 2 códigos aqui, um comentado, que é o que está funcionando, e outro que é o de calibração. Porque como é que eu vou ter que decidir tal valor de luminosidade é o que eu vou usar para decidir se eu acendo ou não acendo o LED. Mas esse valor eu não sei a priori qual é. Eu não sei dizer no entardecer qual é o valor de luminosidade, quanto de tensão vai gerar nesse circuito. Não, eu preciso calibrar. Eu preciso, de alguma forma, receber essa informação da luminosidade no ambiente onde eu quero fazer isso, para decidir qual é o valor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler esse valor de tensão, esse valor de luminosidade no ambiente, e mostrar ele na porta serial, para eu saber qual é o ponto que eu quero calibrar e tomar uma decisão. Então, vamos lá. Declarei uma constante inteira chamada LDR com valor 0. Por quê? Porque o LDR está ligado na porta analógica 0. O LED na porta 12, porque está ligado na porta digital de saída 12. E eu vou precisar de uma variável para armazenar o valor digital lido do LDR, de qual era a tensão dele, que vai ser um valor entre 0 e 1023. 1023 quando for os 5 volts, né? E 0 quando for os 0 volts. 2,5 quando for 500 e 1023 dividido por 1024 dividido por 12... 512. Quando for 512, vai ser 2,5 volts, né?
Então, aqui no modo setup, no modo de configuração, eu tenho que dizer que o LED é uma saída. Por isso que tem PIN Mode LED Output. Mas vocês estão vendo que não tem PIN Mode LDR Input. Por quê? Porque o LDR, como é uma entrada analógica, o pino analógico, ele nunca é saída, ele sempre é entrada. Então, você não precisa dizer para o Arduino que ele é entrada, porque ele é obrigatoriamente a entrada, ele só tem essa opção. Aí tem esse comando aqui, serial.begin 9600, que é para a gente poder fazer a leitura no monitor serial. Aí, antes de comentar, está aqui comentado a programação, o algoritmo que faz a tomada de decisão, mas antes disso, eu coloquei aqui um algoritmo para mostrar o valor. Ele não vai fazer nada com LED por enquanto, ele vai fazer o quê? Então, aqui o que está, o void loop principal está. Valor lido recebe analog read LDR. Lembra que quando a gente queria ler o estado do botão, a gente usava o digital read, porque o botão só podia estar em 2 estados, ou apertado ou fechado. Já o LDR, como está uma entrada analógica, um valor de tensão analógica, eu vou usar a função analog read. Então, analog read LDR. Quem é LDR? Como eu declarei antes que é 0, então ele vai saber que a porta analógica a 0. Ele vai ler, nesse instante, qual é o valor de tensão que tem lá. E esse valor lido vai ser um valor entre 0 e 1023, de acordo com o valor da intensidade luminosa, o valor da tensão gerada. Aí aqui vem os comandos de printar na tela, né, de escrever na tela, serial.print, valor lido, LDR igual, aí sim, serial.print, LN, valor lido. Então, ele vai, valor lido, armazenou o que foi lido pela função analog read, e agora vai ser mostrado na tela esse valor. Então, eu vou simular aqui, a gente vai ver quanto é o valor lido para uma determinada luminosidade. Pronto, deixa eu abrir aqui o monitor serial. Tá bem pequenininho, deixa eu ver se amplia. Não, ele amplia o circuito, mas não amplia o monitor serial. Então, talvez vocês não estejam vendo, mas eu digo para vocês, deixa eu ver se eu consigo, eu não consigo aumentar aqui não. Mas ele está mostrando aqui, ó, valor lido, 969. Aí eu vou aqui, ó, ele está no escuro. Lembra que quando ele está no escuro, a resistência, ela é muito grande. Então, a tensão nesse ponto aí está tendendo a... Peraí, agora eu me confundi. Como é mesmo o funcionamento do LDR? Quanto mais claro, maior é a resistência, é isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu deixar bem claro. Pronto. Ele está lendo um valor bem baixo, então a tensão está perto de 0. Isso significa que o LDR está com uma resistência baixa. É, isso mesmo. Quanto mais claro, menor a resistência. Então, quando eu estou na escuridão total, maior é a resistência. E se a resistência é maior no divisor de tensão, se ela é maior do que os 10K, ela vai ficar com a maior parte da tensão. Então, quando está na escuridão total aí, ele está dando 969, que é perto dos 1024, que seria o valor máximo, né? E quando ele está na claridade total, ele dá um valor de 49. Então, são valores, esses valores que ele vai mostrar na porta serial, no monitor serial, vai ser sempre entre 0 e 1023. Aí, o que você vai ver? Na hora, aqui eu mexo com o botão, né? Mas na hora, você vai estar no ambiente e vai, pela claridade, ele vai dar um valor. Aí você pode escurecer um pouco mais, ou botar uma lanterna, ou você esperar para medir na hora do dia que você quer que você use como critério de decisão para que acenda o LED e olhar qual é o valor
entre 0 e 1023 que ele está dando para aquela luminosidade. Então, eu vou botar aqui a luminosidade média, ajustei o botão que simula a variação de intensidade luminosa para metade. E aqui eu estou lendo que esse valor é de 86. Então, eu vou fazer um programa, deixa eu parar aqui, vou fazer agora aqui o código. Como é que isso fica maior? Vou fazer aqui o código. Engraçado que eu acho que estava maior, mas enfim, vou fazer aqui o código para que... Vocês lembram qual foi o valor? 86, né? Para que quando o valor for maior do que o 86, ou seja, escurecer a partir desse ponto, escurecer mais a partir desse ponto, ligue o LED. Então, eu já não preciso mais desse código aqui para mostrar os valores. E agora eu venho com a decisão o meu algoritmo de decisão. O que é que ele vai fazer? Começou o void loop. Valor lido recebe analog read, ou seja, leia o valor lá no LDR. Se for maior do que 86, que foi o valor lá na escala na metade, né? Se for maior do que 86, digital write LED high, ou seja, apague o LED. Se não for maior do que 86, significa, então, que está muito claro, então deixa o LED apagado. Então, vamos iniciar aqui a simulação. Pronto, o LED está aceso, né, porque está no escuridão total. Agora o LED está apagado porque está na claridade total. E lembra que os 86 era mais ou menos na metade, né? Então, eu estou indo um pouquinho para a direita, o LED ainda não acendeu. Ele tem que acender quando eu chegar, na metade. Tá vendo? Quando eu cheguei na metade da escala, que ele viu que agora, a partir daí, é maior do que 86, aí ele acende, certo? E é assim que a gente calibrou e usou o circuito de sensoriamento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Bom, então eu vou para o último projetinho, certo? Que agora é onde vocês vão entender por que eu expliquei aquela questão toda dos níveis, do conversor AD e tal, que é para poder a gente entender o último projeto, que é com sensor de temperatura. Então, tem um sensorzinho de temperatura que ele parece com um transistor, né? Que é o que é um circuito integrado, que a gente chama de LM35, que é o código dele. O LM35 é um sensor de temperatura, ele tem 3 terminais. 2, que são os extremos, você tem que ligar um no terra e outro no 5 volts. E o terminal do meio é onde você liga na sua porta de entrada do Arduino, analógica, para ler o valor de tensão. Simples assim. Veja que esse circuito só tem isso, só tem o sensor. Ele já vai direto para o Arduino lê e vai mostrar na porta serial qual é a temperatura do ambiente. Claro que o que ele vai ler é um valor entre 0 e 1023, que corresponde a uma determinada tensão, que corresponde a um determinado valor. Como é que eu vou saber qual é o valor que corresponde a um determinado valor de temperatura? Como é que eu vou saber qual é o valor de temperatura? Bom, aí eu preciso entender do funcionamento do conversor AD e do funcionamento do LM35. Então, esse LM35, ele faz medições até 150 graus. Embora que ninguém vai ficar em 150 graus, que ninguém vai aguentar, né? Mas ele mede até 150 graus. E ele tem uma resolução de 10 milivolts por grau Celsius. Isso significa o quê? Que se você tiver em 0 grau, se a temperatura que ele estiver medindo do ambiente for de 0 grau, ali no terminal do meio vai ter uma tensão de 0 volts.
Se for de 1 grau Celsius, vai ter uma tensão de 10 milivolts, ou seja, 0,001 volt. E assim ele vai incrementando 10 milivolts para cada grau Celsius. Então, por exemplo, não é 10 milivolts para cada grau Celsius a resolução. Então, significa que quando a temperatura estiver em 25 graus Celsius, ali no terminal do meio, tem uma tensão de 250 milivolts. Agora, veja, a entrada analógica, vocês viram lá no circuito do LDR, que a gente acabou de ver, que a entrada analógica, ela varia entre 0 e 5 volts. O Arduino lê entre 0 e 5 volts. Mas veja a questão da resolução. Vai algum dia nesse circuito do LM35, vai chegar a 5 volts? Nunca. Por quê? 5 volts corresponderia a 5 mil milivolts, ou seja, 5.000 dividido por 10, 500 graus Celsius. Só daria 5 volts em 500 graus Celsius. Então, vamos imaginar, vamos supor que a gente aceite que o ambiente pode chegar até uns 50 graus Celsius. Quanto é 50 graus Celsius em tensão por esse sensor? Bom, 50 graus Celsius vezes 10 milivolts dá 500 milivolts. Isso dá apenas meio volt. Então, na prática, nosso sensor vai trabalhar só entre valores entre 0 e meio volt. Só que a gente vai estar usando todos os níveis do conversor, de 0 a 1023, sendo que a gente não ia nunca passar de meio volt. Então, ia ficar boa parte dos níveis sem ter utilidade nenhuma. Aí, existe um comando em alguns Arduinos, no Arduino Uno, que é o que a gente está usando aqui na simulação, tem esse comando. Eu tenho um Arduino Leonardo que, infelizmente, ele não tem. A gente não tem como mudar esse valor interno do valor máximo da entrada analógica. Mas mudar o valor máximo, o valor que ele considera máximo de tensão da entrada analógica. Então, quando a gente vai usar esse comando, analog reference interno. Quando a gente coloca esse comando no programa, ele faz com que a entrada analógica agora não seja mais entre 0 e 5 volts, seja entre 0 e 1,1 volts. Melhorou bastante, né? Porque agora os 1024 valores, níveis, vai ficar entre 0 e 1,1 volts. Então, melhorou bastante a resolução, porque a gente sabe que vai chegar no máximo ali a meio volt. O ideal seria a gente poder colocar entre 0 e meio volt, mas ele não tem essa opção. O melhor que a gente pode fazer é usar esse comando analog reference interno e baixar para 1,1, mas a gente já melhorou bastante a questão do valor máximo. Então, quando eu fiz usar aquele mesmo programa, aquele mesmo código que a gente usou do LDR, só que ele ia me dar um valor entre 0 e 1023, na verdade 1023 nunca ia dar, né, porque 1023 seria 1,1 volts, que seria bem 110 graus Celsius, né, então nunca ia acontecer, mas enfim, mas ele ia dar esse valor em um número inteiro, mas o que eu quero saber é um número em graus Celsius, é um sensor de temperatura, eu não quero saber quantos volts, né, a gente quer saber o número em graus Celsius. Como é que a gente faz essa conta? Como é que a gente descobre? Aí a gente usa uma regrinha de 3, ó. O valor máximo de tensão que a entrada analógica lê, agora depois que a gente usar o comando analog reference, o valor máximo possível para o conversor AD é 1,1 volt. Então, 1,1 volt é o valor máximo.
Se a gente dividir pela quantidade de volts por grau Celsius, a gente vai descobrir que 1,1 volts acontece quando a gente tem 110 graus Celsius. Então, o valor máximo inteiro do conversor AD que ele vai retornar, que é 1023, corresponde a 110 graus de temperatura. Então, o valor lido no conversor analógico digital, esse ADC lido aqui, significa o valor lido pela função do conversor AD, que é algum valor entre 1023. Esse valor entre 1023 vai corresponder a que valor de temperatura? Bom, eu sei que 1023, que é o máximo, corresponde a 110 graus Celsius. Quando eu faço essa regra de 3 aqui, eu vou chegar à seguinte expressão. A minha temperatura em graus Celsius vai ser 110 dividido por 1023 vezes o valor lido pelo conversor AD. Aí, 110 dividido por 1023 dá esse número aqui, né, 0,107, e lá se vai. A gente aproxima para 3 ou 4 casas decimais, aí a gente escolhe, e multiplica pelo valor inteiro lido, e a gente tem o valor já em graus Celsius. Agora, vamos para o simulador. Então, o código vai ser bem simples assim. Esse eu botei por último porque ele tinha conceitos mais complexos, mas em compensação é o circuito mais simples, porque a gente liga o sensor direto e está funcionando, não precisa de resistor, não precisa de nada. Se não fosse a pandemia, a gente estaria agora montando todos esses 3 circuitos, né? Infelizmente. Esse é bom porque é um circuito que a gente monta rápido. Então, aqui eu coloquei um terminal do LM35 em 5 volts, o outro terminal no terra, e o terminal do meio eu botei na entrada analógica 2. Poderia ter botado na 0, na 1, enfim, eu botei na 2. Aí aqui, eu não sei como é que eu aumento essa letra aqui, mas enfim, eu vou falando para vocês. Aí aqui eu coloquei uma constante inteira, né, que eu chamei de LM35, recebe 2, ou seja, porque eu liguei na porta analógica de entrada 2, eu poderia ligar na 0, na 1, aí eu mudaria esse valor. Eu vou precisar de uma variável para armazenar o valor da temperatura lido para armazenar o valor da temperatura calculado. E eu preciso de uma variável para armazenar o valor lido pelo conversor AD do Arduino. O valor lido pelo conversor AD, ele é um valor inteiro, entre 0 e 1023. O valor da temperatura em graus Celsius é real, né? Porque ele não é um valor inteiro. Então, temperatura eu declarei como float e o ADC lido, que é o valor lido pelo conversor AD inteira. Aí vem a função setup, declarei serial.begin 9600, que é para poder usar o monitor serial. Declarei dentro de setup aquele comando analog reference interna para fazer que o valor máximo considerado pelo conversor analógico digital seja 1,1 volts. E aqui vem o código, que é bem simples. ADC lido, que é a minha variável que vai armazenar o valor lido pelo conversor AD, então, ADC lido recebe a função analog read leia LM35, ou seja, leia o valor de tensão na porta analógica do 2, que é onde está ligado o LM35. Agora eu faço a conta, transformo isso ele vai ler um valor entre 0 e 1023, mas eu vou transformar isso em graus Celsius. Então, temperatura vai ser igual o valor inteiro lido vezes 0,107, e aí tá todos os dígitos lá da conta, os vários dígitos decimais. Deixa eu ver quantas casas são 3, 6, 10 casas decimais. Mas a gente poderia arredondar para 0,108, por exemplo, para se quiser botar 2 dígitos apenas. Quanto mais dígitos você colocar, mais preciso vai ficar.
E aí, pronto, vem os comandos de imprimir na porta serial, né? Imprima temperatura em graus Celsius, né? E aí ele vai mostrar a temperatura. Deixa eu abrir aqui deixa eu começar a simulação. Pronto. Ele está mostrando aqui que está na simulação, né, pelo simulador, porque isso aqui não está ligado no ambiente, é um simulador. Ó, se eu clicar nele, eu controlo a temperatura, se está mais frio ou se está mais quente. Ele tá lendo como se tivesse em 74 graus Celsius. Deixa eu ver, se eu vou para cá, a temperatura diminui. Se eu vou para o lado esquerdo, a temperatura aumenta. E aí, conforme a temperatura for variando, ele vai variando o valor em graus Celsius, mas ele já exibe no monitor o valor em graus Celsius. Você veja que... Tá. Pronto. Então, aqui está aproximadamente... uns 50 graus Celsius. Mas isso era bom, claro que o simulador não é perfeito, isso era bom na prática, que aí na prática, quando eu monto isso com os alunos, aí a gente topa no sensor para esquentar com a nossa pele, né, para aumentar a temperatura, ou assopra para diminuir a temperatura. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, eu acho que esse é o último slide. Professora, tem alguém fazendo uma pergunta no chat. Pronto, certo. Deixa eu dar uma olhadinha. Vou parar a apresentação. Vamos lá. Qual o melhor sensor de temperatura atualmente? Olhe, Wilton, eu não sei te dizer essa resposta. Eu não estou por dentro. Não sei qual o melhor sensor de temperatura. Eu sei que esse LM35 é um sensor barato, que a gente usa em projetinhos bem simples, né, de quando você está aprendendo a usar, mas ele não é muito preciso, não. Ele não é um sensor muito preciso. Devem existir outros melhores, mas eu sei que ele é um sensor barato. Coisas de centavos, não sei. Acho que não deve passar de R$1, não. Ele é um sensor barato e simples. Bom, a questão de aferir os nossos sensores, aí a gente está entrando no ramo da metrologia, né? Então, para você saber se o sensor está correto, aí você precisa ter um instrumento como é que a gente chama? A gente precisa ter um instrumento calibrado para que a gente possa conferir o outro e calibrar, né? Quando eu estava me formando, né, no último período, eu fiz estágio na Petrobras, lá no Tecarmo. E eu fazia o estágio, eles tinham lá dentro do Tecarmo, eles tinham um setor de pesquisa, né, onde eles faziam pesquisa da qualidade do petróleo, de outras coisas lá, e aí eu fiquei estagiando no setor de instrumentação eletrônica, que é justamente o pessoal que cuida do sensoriamento, das medições, para saber se está tudo correto. E aí a gente tinha lá um laboratório, e aí o que é que tinha? Eles tinham medidores de boa qualidade, multímetros, amperímetros, osciloscópio, eles tinham instrumentos de medição de qualidade, de marcas boas, que eles usavam no dia a dia, e tinham um instrumento de cada um deles, que era o calibrado num laboratório certificado, que era o que eles usavam para ajustar os outros. Com o tempo, você tem que mandar o seu instrumento de calibração padrão para o laboratório com referência a fazer a calibração, e assim vai. Isso vai se remontando até as origens onde tem
os valores padrões, né? Ah, que legal, Wilton, que você estagiou na Fafem, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, gente, então eu vou finalizar a gravação. Era isso que eu tinha planejado para hoje, ter uma ideia, noção sobre sensores, e a gente vê alguns projetinhos em Arduino. Essa era a ideia para hoje. Então, era a nossa programação, vai ir até as 4 horas, né? São 13h50. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou... Eita, gente, não é que eu esqueci de passar para vocês a lista de presença. Deixa eu pegar aqui. Eu me esqueci completamente, me empolguei dando aula e esqueci completamente da lista de presença. Deixa eu pegar o link, certo? Só um instantinho. Eu já vou parar a gravação, vou pegar só o link do formulário.